Se você pode, pega o teu olhar, leva na Bíblia. No livro de 1 de Coríntios, capítulo de número 6, a posterior vai no livro de Daniel, capítulo número 5. E eu espero poder ser um pouco expositivo, se o tempo me permitir. Se você encontrou, amém. Se não encontrou, acompanha-nos. 1 de Coríntios, capítulo de número 6. Nós vamos pegar o capítulo todo. No entanto, vamos ler somente o capítulo, versículo de número 20. Assim diz a palavra do Senhor: porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Qual é a versão que temos aí? Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Se você gosta da palavra de Deus e não gosta de procurar profecia, só nesse versículo, se eu tivesse, e hoje meditando no carro, eu vi que nesse versículo eu poderia pegar um dos resumos do Evangelho de Deus. Começa: porque foste comprado, e eu gostei dessa versão, por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, porque pertencem a Deus. Daniel, capítulo de número 5. Assim diz a palavra do Senhor: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 homens importantes no seu reino, e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei, os usassem para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro que havia sido tirado no templo da casa de Deus em Jerusalém, e beberam neles o rei, os homens importantes do rei e as mulheres e concubinas do rei. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro e de prata, de bronze e de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, é engraçado essa parte, pastor, agora ler esse versículo 4, os deuses que eles adoraram. Apocalipse vai falar quando vai haver o julgamento da igreja, e nós vamos ser julgados, e no fogo vai passar algum dos elementos que estão aqui. No mesmo instante, versículo 5, apareceram uns dedos da mão humana que começaram a escrever na parede caiada do palácio real, num lugar iluminado pelo candelabro, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então o semblante do rei empalideceu e o seu pensamento deixaram perturbado, e as suas pernas bambearam e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que fossem chamados os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. E o rei disse aos sábios da Babilônia: a quem ler o que está escrito na parede e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e receberá uma corrente de ouro para
pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Versículo de número 13. Então Daniel foi levado à presença do rei. O rei falou com Daniel e lhe perguntou: você é aquele Daniel dos exilados de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Palavra do Senhor. Podeis sentar. Glórias a Deus. Amados, nós estamos vivendo momentos difíceis, complicados e tenebrosos, que cada vez mais nos é despertado a importância de levantarem-se homens e mulheres de Deus, que têm compromisso com a palavra de Deus e que querem fazer a diferença. É importante dizer que nós estamos precisando cada vez mais de pessoas que não queiram se contaminar, pessoas que sejam fiel à palavra de Deus. Mas é impossível você ser fiel a uma palavra que você não conhece. É impossível você ser fiel a um Deus que você não conhece. Permita que lhe diga, é impossível você ser fiel se você não conhece o reino da qual você pertence. É impossível você ser fiel a Deus se você não conhece a coroa que te é reservada. Também é impossível você conhecer a Deus se você não tem a noção da casa que te é prometida. É impossível você falar desse Deus se você não tem elucidação da onde você vai morar. Permita que você perceba que o que esse pregador pequeno tentou dizer nessa pequena introdução é aquilo que eu acho que é importante que todo cristão deveria saber: quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou, quem eu estou a representar, aonde eu vou morar, como é essa casa. Porque se alguém te pergunta aonde você vive, você consegue dizer a tua localização geográfica. Isso mostra que conheces a tua casa. E alguém vai te falar qual é o ponto de referência para eu chegar até a tua casa. Você, ao citar o ponto de referência, alguém vai dizer, então ele conhece a cidade aonde ele mora. E eu estou a perguntar para a igreja, hoje é difícil. Você consegue falar para alguém, te falar de carro bem, mas lhe pergunta qual é a morada celestial aonde você vai morar, como é a referência daquela, como é que é a rua, como é que é a parede. Você vai lhe perguntar como é que a lâmpada que ilumina é de quantos quilowatts, será que tem algum eletricista naquele reino? E você começa a saber como é que tem pessoas que falam daquilo que não conhecem. A Bíblia está a dizer no livro de 1 de Coríntios, capítulo de número 6. Mas é importante quando você fala de Coríntio e você maravilha-se do livro de Coríntio e você aprende algumas coisas do livro de Coríntio e da igreja de Coríntios, você primeiro tem que remeter que quem escreveu esse livro é alguém que tem o nome de Paulo. E você, quando lê o livro de Coríntios, você consegue maravilhar da sabedoria, você consegue maravilhar de como esse homem, escritor, estava cheio da presença de Deus. Mas se você sentar com Paulo, e eu acredito que eu terei o prazer, pastora Gorete também terá o prazer, diaconisa Yara também, eu pensei que você haveria de responder que eu também. Você sentaria até
Paulo e diria: Paulo, como foi possível? Paulo de certeza vai dizer: o importante não é você saber como foi possível eu falar, mas o importante é saber como foi possível eu vencer e eu resistir. Sim, porque eu quero te dizer, por trás de um grande pregador, por trás de um grande mensageiro, está um ditado que é renúncia, renúncia, renúncia e sacrifício. Pois o Paulo que prega hoje, e a mensagem que nós trazemos, que estamos a trazer para a igreja, é um Paulo que ontem foi um perseguidor, é um Paulo que ontem foi alguém que não queria saber da palavra de Deus, mas é um Paulo como nós, teve um passado ruim, um passado perdido, um passado que ninguém quer lembrar, mas também é um Paulo que um dia como nós teve encontro com Jesus Cristo e desde aquele dia decidiu escrever que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Paulo é alguém que provou do bem, também provou do mal, todavia entendeu que eu não posso viver do meu passado, não posso permitir que alguém tenta me conotar pelaquilo que eu fui, porque a vida que eu vivo hoje, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ora, esse Paulo no capítulo de número 6, ele começa a falar sobre a igreja, e a mensagem que eu trago hoje é para a igreja. A mensagem que eu falo hoje é para nós que somos igreja. Paulo começa a ter algumas meditações, algumas reflexões, e essas reflexões fazem com que Paulo não consiga compreender as contendas dentro da igreja. Como é possível que os irmãos tenham alguns conflitos, e nesses conflitos eles levam para o ímpio, o mundano, alguém que não tem revelação da palavra de Deus, vai o julgar. Paulo chama a atenção: não sabeis que vocês vão julgar o mundo? Não sabeis que vocês vão julgar até mesmo os anjos? Em outras palavras, Paulo está a notar que a igreja não entende a sua verdadeira posição diante dos homens. Paulo está a notar que o ser humano, alguém que é imagem e semelhança de Deus, Paulo não consegue perceber, alguém que Cristo, Deus desceu dos céus, diminuiu-se até a nossa natureza, morreu por nós. Paulo não consegue perceber como é que alguém que tem o Espírito Santo de Deus, Paulo não consegue perceber, porque Jesus diz que a mesma glória que tu me deste, dá a ele. Paulo não consegue perceber como é que o homem que com tanto poder, ele não entende a sua autoridade e prefere subjugar-se diante de homens que não têm revelação de Deus. E Paulo começa a dizer: como é que vocês não conseguem entender isso? Vocês vão julgar os anjos, seres que vocês não criaram, vocês vão julgar. Mas me desperta aqui a atenção, e esse livro, esse capítulo é um capítulo que dá gosto em ler, porque Paulo vai citar algumas situações, mas no versículo de número 8, Paulo diz: mas vocês mesmo cometem injustiça e causam prejuízo, e isso aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem nem os imorais. Perceba que Paulo no versículo número 8 está a citar aqui algo que hoje a igreja tenta ocultar, os mensageiros hoje tentam ocultar, porque querem embelezar o evangelho que não é de Cristo, querem trazer uma mensagem que não traz honra, não traz glória do nome de Deus. Paulo está a dizer: não enganeis, porque nem os imorais, Paulo repete, nem os imorais, eles não vão herdar o reino de Deus. Paulo está a dizer
permita que lhe diga, não se engane, porque nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os homossexuais, não é o pastor quem está a falar sobre os afeminados e os imorais, é a Bíblia quem está a falar que os homossexuais não herdarão o reino de Deus. Então, se a Bíblia está a falar, se Deus está a falar, eu não tenho que embelezar, porque eu preciso de aplausos, eu preciso de uma multidão para me seguir. Se Deus está a falar, não vão herdar, e ponto final. E nós que somos igreja, vamos abrir a boca para dizer que os afeminados, os homossexuais não herdarão o reino de Deus. Paulo acrescenta, nem os adúlteros, nem os ladrões avarentos, nem bêbados, nem os maldizentos, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo, perceba que a Bíblia diz que em Coríntios inventaram um ditado. E o ditado que os coríntios inventaram é: tudo nos é lícito. É engraçado porque hoje nós estamos a pregar, e algumas igrejas pregam a graça trazendo essa versão de que tudo nos é lícito. Mas Paulo pega nessa palavra e coloca um porém. Porém, tudo nos é lícito, mas nem tudo. Desculpa, ele vai dizer, todas as coisas não são lícitas, mas Paulo vai, mas nem tudo nos convém. Nem tudo nos convém fazer. Paulo está a chamar a atenção à igreja do Coríntio para não confundir a graça que está a ser pregada, que permite que tudo nos é lícito, mas Paulo está a dizer nem tudo nos convém. Paulo vai falar que os alimentos foram feitos para o corpo. Paulo está a dizer que você não pode permitir que nada te domine. Eu dizia a alguém quanto à palavra, quanto ao jejum e oração, eu dizia que o jejum, ela não, embora que hoje muitas igrejas fazem campanhas e campanhas de jejum e oração, o jejum não muda Deus, nem muito menos força Deus. Jejum, ele simplesmente é para o homem. Deus não tem prazer, Deus não tira o proveito do teu jejum. Quem tira proveito somos nós, é para nosso fortalecimento. No máximo no jejum você sai mais fortalecido ou mais elegante. Mas uma coisa que nos traz o jejum é a renúncia. E Paulo está a dizer aqui nessa mensagem, nesse versículo, Paulo a despertar a igreja de que vocês não podem permitir que nada vos domine. Se algo me domina, já não é de Deus. Se o teu marido é alguém que te domina, então vigia, porque já não tem Deus nesse casamento. É preciso que você vira a história, porque você não pode permitir que nada te domine, nada te controle, se não for a palavra de Deus. Eu não posso permitir que a novela, por mais que eu goste de dorama, eu não posso permitir que vai me controlar. Por mais que você gosta de ouvir, de sair, de passear com as amigas, mas eu não posso deixar que isso me domina, que isso me controla, de tal forma que há pessoas que estão na igreja, mas estão a contar o tempo, porque tem um almoço, tem uma atividade, e isso lhe está a controlar. Paulo diz, não, o que tem que nos mover é a palavra de Deus. Mas o que me desperta é que Paulo termina esse versículo tentando dizer que não sabeis que o vosso corpo é templo e habitação. E Paulo está a referenciar isso, e ele termina dizendo no versículo 20, porque vocês foram comprados por um preço. Paulo, quando está a dizer que fomos comprados num preço, Paulo está a dizer, vocês já não pertencem a vós mesmos, não pertencem aos vossos prazeres, ao vosso deleito. Paulo está a dizer, esqueceste que um dia você estava preso, você foi condenado e alguém pagou, então você deve viver para ele, por ele.
Você não deve viver para agradar o irmão, você não deve viver para agradar as pessoas, mas Paulo está falando, você foi pago por um preço, então agora glorifiquem a Ele. Mas você deve perguntar, pastor, por que levou-nos no livro de Daniel? Porque quando você pega no livro de Daniel, você vê algumas características que hoje está raro. E justamente porque Paulo estava a chamar, porque Paulo precisa de pessoas que não querem se apoiar do passado. Permita a igreja que eu fale no capítulo de número 1 do livro de Daniel, vocês conhecem a história. A Bíblia narra que Nabucodonosor, pela permissão de Deus, no reinado de rei Joaquim, Nabucodonosor toma a terra e o povo de Deus, repito, pela permissão de Deus, e eles vão ser levados cativos à Babilônia. E a Bíblia está a dizer que dentro desses, e perceba que a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor vai pedir para escolher alguns das famílias reais, pessoas jovens, dotado de toda a inteligência, dotado de todo tipo de sabedoria para poder lhe servir. Primeiro, o mundo reconhece que você tem dom, mas depois o mundo quer te converter agora no mundanismo. Primeiro ele diz que você me busca o jovem que tem algumas qualidades. Segundo, ele vai falar durante 3 anos, ensinem a doutrina do mundo, ensinem como devem ser as coisas aqui na Babilônia, ensinem como devem comer, ensinem como são nossos deuses, ensinem os nossos rituais, ensinem a melhor forma de adorar os nossos deuses. E eu pensando, vendo essa passagem, permita a igreja, e eu comecei a analisar o porquê que Paulo vai falar a Coríntios. E eu imaginei aquilo que Deus está a falar para a igreja de hoje, porque nós estamos a ver o império tentando nos civilizar, tentando civilizar o homem, para que nós possamos hoje aceitar dentro da igreja o mundanismo, para nós podermos aceitar as religiões pagãs dentro da igreja, as práticas mundanas. Mas a Bíblia vai dizer que dentre esses que foram levados cativo estava Daniel, estava Misael, Ananias, estavam os 4. Permita que ele diga que eles foram batizados por nomes, e os nomes que lhes foram dados foram nomes pagãs, mas isso não apaga a essência deles. O que me desperta a atenção é que eles foram levados cativo, tiraram da sua terra, tiraram do seu território, tiraram os seus deuses, mas não tiraram a sua adoração, porque adorador não espera púlpito, adorador não espera uma oportunidade, adorador aonde ele está, ele adora espírito e em verdade. Não importa se o mundo está desviado, todavia ela adora a Deus, porque ela acredita no Deus que ele serve. Daniel está na Babilônia, Daniel está servindo um Deus, está servindo um rei que serve a outros deuses, todavia Daniel é fiel ao seu Deus. A Bíblia vai dizer que mesmo nesse capítulo de número 1, a Bíblia vai dizer que eles tinham que tomar os manjares. A Bíblia vai falar que tiveram uma oportunidade de poder ser aquilo que o rei quer, mas quem sabe aquilo que ele é não tem medo de morrer, não tem medo de passar fogueira, não tem medo de fornalha. Não importa a oportunidade que o mundo dá, não importa aquilo que todo mundo está fazendo. Pastor, o que mais me impressiona é que quando eu vejo essa passagem, eu vejo o evangelho de hoje. Todo mundo está preocupado em fazer o que todo mundo faz, todo mundo quer pregar aquilo que todo mundo prega, todo mundo quer trazer a mensagem que todo mundo traz. Mas Daniel está a dizer: eu sei o Deus que eu sirvo, eu não preciso preocupar ser igual, eu não preciso preocupar fazer o que
todo mundo faz. Eu não preciso praticar aquilo que todo mundo pratica. Ele pergunta para ele: se te permitir, me dá 10 dias, enquanto nós vamos comer, vamos beber da água e vamos comer as frutas. Você depois de 10 dias pode vir e notar como está a nossa aparência. Nós não queremos pagar preço. Nós queremos ser igual. Nós queremos nos comparar como os ímpios. Permita que a Bíblia está dizendo que eles eram somente 4, mas eles foram uma multidão que estavam lá. Mas a Bíblia está a dizer, por causa dessa atitude, Deus agora achou mais graça ainda a ele. Eu vou dizer mais graça, porque Deus já havia graça, já tinha achado graça neles, e Deus lhes dotou de toda inteligência. Permita que lhe diga: vale a pena pagar preço, vale a pena aceitar ser diferente, vale a pena acreditar na palavra de Deus. Não preocupa fazer o que todo mundo faz, preocupa fazer o que a Bíblia fala, e Deus a seu tempo vai te recompensar. A Bíblia está a dizer que, permita, no capítulo número 1, Deus dotou-lhes de algo no anonimato. Ninguém conseguiu ver aquilo que Deus colocou em Daniel. Ninguém conseguiu ver Deus a colocar. Mas permita que lhe diga: Deus vai criar situações para as pessoas que estão ao teu lado poder ver a graça de Deus que há em ti. Deus vai permitir que algumas coisas aconteçam dentro da tua casa, dentro da tua família, para que você se posicione, e a graça e o poder de Deus vai se manifestar, e alguém vai dizer que verdadeiramente ela é uma mulher de Deus. A Bíblia está a dizer que o rei Nabucodonosor está a ter um sonho no capítulo de número 12. Ninguém consegue interpretar, ninguém consegue saber aquilo que o rei sonhou. A Bíblia diz que ele decide matar todos. Todos vão morrer, porque ninguém consegue discernir aquilo que eu sonhei. A Bíblia está a dizer que Daniel mandou falar ao rei: fica calmo, não precisa matar ninguém, porque o Deus que eu sirvo é um Deus que revela o oculto. Não porque eu sou alguém, não. E eu amo porque Daniel fala isso, não porque eu sou melhor, mas porque Deus assim quis que fosse revelado. Agora me pergunta, no dia de hoje, as pessoas querem bater no peito e já não querem trazer essa mensagem que não é porque causa de mim. Hoje dizem o evangelho que não é cristocêntrico, é o evangelho voltado para o homem, é um evangelho em que o pastor é o grande, o pastor é a referência. Você vê através do vídeo, do pôster. Ontem falava com um pastor e dizia nesse pastor: hoje em dia o evangelho está a ser feito, pastor Agoretti, através do marketing e redes sociais. Já não é mais joelho no chão, não. Estão a gastar dinheiro, a fazer publicidade no Facebook, no YouTube. Pagam no YouTube para ter like, para dizer que tem 1 milhão de visualizações, mas afinal de contas é o YouTube que está produzindo aquelas visualizações, é o YouTube que paga para ter aquele like, enquanto tem igreja que na segunda-feira estão a tirar tempo para orar, tem igreja que na segunda-feira estão a sentar com os homens do marketing e a fazer estratégia. Vamos criar uma estratégia para alcançar mais pessoas, vamos criar uma forma de poder atingir mais pessoas, e vão pagando plataforma. E eu, enquanto a maior plataforma que existe ainda é joelho no chão e cara no pó. E eu falava com esse pastor ontem, ele dizíamos e falávamos sobre isso. As igrejas hoje, os pastores estão a usar o marketing. Hoje já não é mais joelho no chão. Hoje já não é mais tirar um trabalho de jejum, vamos consagrar. A Bíblia diz, naquele tempo, quando havia alguma coisa, o rei chamava o povo: vamos reunir e vamos adorar a Deus, e vamos orar a Deus, vamos buscar a face de Deus. Hoje não buscam a face de Deus, hoje buscam a face do Facebook, a face do YouTube,
buscando like, buscando aparições. A Bíblia está a dizer que Daniel chegou no rei e diz: não é porque eu sou maior, não é porque eu sirvo, não é porque eu sou melhor, mas eu sirvo a um Deus que tem todo o controle e todo o domínio, e aprova a Deus que seja revelado o teu sonho. A Bíblia diz que ele chegou no ouro. A Bíblia diz que Daniel falou: guarda o teu ouro, guarda a tua prata, guarda o prêmio e pode dar os teus homens, porque eu não preciso. Permita que lhe diga, está faltando hoje profeta, profetiza, que não se deixam contaminar, não se deixam vencer por causa do dinheiro. Hoje em dia, pastor, tem preço. Nós não somos contra em um homem de Deus ser abençoado, mas nós desconfiamos quando o homem de Deus coloca preço. Ser abençoado é bom, e a Bíblia assim o diz, mas quando eu coloco preço para minha pregação, eu estou a colocar um preço na mensagem que Paulo diz: de graça recebeste, de graça dais. Eu vi há tempo um pregador que eu até então gostava de ouvir, e ele a dizer: por que não vai mudar preço? Se a Bíblia que eu tenho, paguei um preço. A teologia que eu tenho, eu paguei um preço. E eu disse: a mensagem do evangelho tem preço. Você acha que R$1.000, $1.000 paga o preço da cruz do Calvário? A Bíblia diz que no capítulo de número 3, permita que os amigos de Daniel foram colocados na fornalha. No capítulo de número 4, houve o decreto de Deus por parte de Nabucodonosor. No capítulo de número 5, diz que o rei Belsazar estava a dar uma festa. E aqui permita que eu leia, porque nós temos brincado do evangelho. Eu há tempos falava com os levitas, reuni com os levitas, e dizia para o levita: você sabe quanto tempo leva um pregador para preparar uma mensagem? O tempo que ele consagra, busca, fica em dúvida, quer desistir, quer enviar uma mensagem, por causa do púlpito. Você sabe quanto tempo leva o pastor da igreja a consagrar para uns minutos que fica no púlpito, no altar do Senhor? E vocês sobem no altar de qualquer forma, qualquer maneira. Vocês não têm temor a Deus, nem na apresentação, nem consagração. Vocês acham que Deus se agrada desse vosso louvor? Permita que lhe digam, vocês podem agradar a multidão, mas para Deus ser astrume. Saíram da reunião falando: pastor Basílio nos ofendeu. Eu digo: não tem problema. Vocês não têm noção o que é você subir num púlpito, estar no lugar santíssimo, e você quer fazer de qualquer forma, qualquer maneira. Você teve ontem à noite, Deus sabe o que você fez durante a noite, durante a madrugada na tua rede social, e você chega hoje aqui. Eu disse: o pregador tem tempo para estar no púlpito, o adorador fica mais tempo no púlpito, e ele não goza desse prazer, dessa oportunidade, ele não celebra isso. A Bíblia está falando, e alguns gostam de dizer: mas para Deus é de qualquer forma. Não, não é de qualquer forma, amados. A Bíblia está dizendo no capítulo número 5, Deus se entristeceu, Deus deu um decreto, Deus matou o rei por causa das coisas de Deus. É por causa de taça, porque coisas santas não podemos levar de qualquer forma. Esse púlpito é algo que foi consagrado a Deus, tem que ser cuidado com zelo. Os materiais que estão aqui no altar, você tem que ter zelo por ela. Não pode pensar como agora, não. Mas para Deus o que importa não. A Bíblia está dizendo
que ele mandou buscar. E por causa disso ele viu uma mão. Por causa de taça. E hoje nós estamos a viver o evangelho que nós não estamos a nos preocupar. E temos culto por vez pesado. Tem um culto aqui por vez o pastor, a vontade do pastor é falar: sentem. Vamos ler a palavra e vamos para casa. Porque você consegue sentir que não há espiritualidade nenhuma na pessoa. Você sente um vaso vazio. Teve uma semana que não buscou a face. Aqui reflete tudo, porque nós conseguimos ver. Deus não se agradou disso. Sabe o que é mais escandaloso? Permita que lhe diga. É que Deus não está se agradando de crente, pastora. É do ímpio. Imagina num crente. Esse rei não adorava a Deus e Deus está a ficar chateado com o ímpio que está a brincar com a coisa dele. E agora me pergunta, e crente que brinca com coisa santa, será que Deus tem prazer nisso? Será que Deus tem prazer nisso? Se com o ímpio ele decreta algo. E a palavra que Deus me traz hoje é essa. Mene. Labraga sotorobodaga. Examina a tua vida, porque nessa noite, nessa manhã, Deus está escrevendo na mão e está te falando: mene, taquile persa. Pesado estás a ser na balança. Vê a forma que leva o evangelho. Igreja não é só domingo, igreja não é só vir na quarta. Igreja, a Bíblia diz que não sabeis que o vosso corpo é templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Uma vez por ano, no antigo, escolhiam alguém para ler. Escolheram Jesus. Você sabe qual era a atenção daquelas pessoas que: será que vai ser a minha vez? Os sacerdotes eram muitos, nem todos tinham o prazer de ser escolhido para estar naquele momento. E você hoje, a Bíblia diz: sou um povo santo, povo eleito, povo sacerdotal. A Bíblia te chama de sacerdote. E eu peço uma coisa: você não sabe o que é sacerdote? Vai no Antigo Testamento, lê a palavra e depois envergonha da tua vida, se humilha diante dele, porque verdadeiramente é nojo diante de Deus, porque a Bíblia diz que você é sacerdote. E eu pergunto: será que você sairia no lugar dos santos naquele tempo? Será que você resistiria ao fogo, à presença? Será que essa hora o sino já estaria a tocar? Ei, eu quero dizer, algumas pessoas chegam nesse púlpito e lá sabe o que está tocando? No céu está tocando o sino. Você está aqui a adorar e lá está. Em alguns lugares você está a admirar alguns pastores. Permita que lhe diga, enquanto esses pastores gozam e abusam, o sino está a tocar, está queimado. O tema da minha mensagem já está no versículo número 13. E o rei perguntou: você é aquele Daniel? My God. Preste atenção. Daniel era um exilado, mas Daniel tinha testemunho. O que nós precisamos hoje é crente que tenha testemunho. Por que ele disse: você é aquele Daniel? Em outras palavras, você é aquele. Está falando da persistência. Persistiu na palavra, persistiu na santidade, na consagração, no jejum, na postura. Eu fui o mesmo no tempo de Nabucodonosor, hoje eu continuo o mesmo. Será que você é aquele que operou no tempo do meu pai? E eu pergunto: será que você é o mesmo quando você se converteu?
Você é a mesma quando entrou na igreja e aceitou Cristo? E a resposta é simples: não és. Não és. Vir no culto hoje é sacrifício, é um esforço tremendo que nós fizemos. Nós não somos o mesmo. É mentira, não somos. Vir no culto é um sacrifício. E há tempo falando com Deus, Deus falava, falava assim para mim, pastora, vocês falam de Judas, pois queiram saber, para mim muitos de vocês são Judas, aquela 30 moedas, sabe o que? É o tempo que você negociar para vir no culto, para colocar 30 moedas, colocam teu trabalho, colocam a necessidade, colocam teu cansaço, e você o que faz? Pega na 30 moedas, eu vou ficar com a 30 moedas, eu vou ficar em casa, eu vou cultuar em casa, não, eu vou adorar em casa, eu vou meditar em casa, e chega em casa, nem medita, não adora, não faz nada. Você é o Daniel, aquele quem eu ouvi, que revelava coisas. O que mais me desperta a atenção, permita, é que quando o rei estava eufórico, você vê que Daniel já não era aquilo que é diante dos homens. Porque Nabucodonosor colocou Daniel como príncipe. Ele é que regia os sábios. Daniel hoje já não está no lugar de referência. Daniel já não está nos melhores holofotes. Daniel já ninguém está, já não convive com o rei como convivia antes. Mas Daniel preservava a santidade. Não é porque eu estou na igreja que eu vou ser uma coisa e fora da igreja vou ser outra coisa. Não é porque eu estou na presença que você é um crente e fora você é uma coisa. Ele continuou sendo o mesmo. E quando o rei estava perturbado, a mãe disse: fica calmo, eu conheço alguém. No tempo do teu avô, ele era alguém que tinha os espíritos. No tempo em que o Espírito Santo não era conhecido, o ímpio citou isso. Ele tinha o Espírito de Deus. Quem é você? Como é possível? Paulo fala que vocês falam mal um dos outros. Você aponta dedo um dos outros. Você nem tem como sentar um com o outro diante da liderança, falar, resolver o problema. Imaturos, bebês. Até quando? Até quando? Alguns já estão a seguir a multidão, dizia eu, a pastora, que hoje nós temos aquilo que eu chamo os araritas. Quem chama fui eu. Pessoas que querem seguir Arão porque já não querem esperar Moisés. Pessoas que querem seguir Arão porque Arão, aonde tem Arão tem multidão, tem aplauso, tem festa, tem alegria. Aonde tem Moisés, só tem Moisés e Deus, e a glória de Deus brilhando na luz de Moisés. E o povo já não quer Moisés, porque Moisés está isolado. Aonde Moisés está não tem multidão. Eu quero estar diante de Arão. Estão adorando ídolos. São poucos que ainda querem se guardar na presença. São poucos que ainda têm prazer como Moisés de estar na presença. Não importa
importa quem está com Arão, não importa a multidão que está com Arão. A Bíblia diz que Moisés ficou na presença até o momento que Deus lhe mandou sair. Não foi Moisés quem saiu. Moisés não cronometrou, vou ficar 1 hora, vou ficar 2 horas. Não, Moisés ficou na presença até a hora que Deus falou: levanta, pois esse povo agora está a adorar. Vai lá. Moisés não foi para conversar. Moisés foi para quê, pastor? Para colocar o juízo, porque é isso que Deus nos colocou, não para negociar. Moisés não foi para falar: mas pronto, né? Vamos. Preste atenção. Moisés podia falar o seguinte: já que pegaram, isso é normal, estamos na graça, é só orar. Pastor, naquele tempo, como é que ele ia falar assim? Podia falar: vamos fazer um sacrifício. Ele conhecia como é que se faz sacrifício. Vamos procurar um sacerdote para fazer um sacrifício. Mas ele viu: não, tem coisa no sacrifício, é juízo. A palavra é de juízo, é converte, é muda, não é tentar amaciar, não é tentar, não, é juízo. Quem quer andar com Deus, vem para aqui, quem não quer, morre. Mas pastor, estamos no tempo da graça. Pois eu quero te dar uma triste notícia. Esse tempo da graça é o pior tempo que nós temos. Melhor é o tempo da lei, porque o juiz era na hora. Melhor é o tempo na lei, porque o juiz era na hora. O tempo da graça é o pior tempo, porque muitos são aqueles que estão a viver uma vida vã pensando, e naquele dia vão ser surpreendidos. E o tempo que você passou foi em vão. Até o tempo pouco que você deu para Deus, via quando queria, até esse tempo vai ser vã. Mene, tequele passe. Pesado foste na balança, achado foste em falta. Deus vai dividir. Deus vai dividir casamento, relacionamento, negócio, porque pesado foste na balança, achado foste em falta. Alguns chegam diante da igreja, querem meter um pôster por causa da posição. Hoje você quer que a liderança negocia. Ei, Deus está falando uma coisa: eu te conheço de Betel. Em Betel não era ninguém, em Betel você só tinha pedra. Oi, você é alguém e quer levantar a voz: eu te conheço. Eu te conheço. Você pode tentar aldrabar o homem, mas Deus está a falar: eu te conheço. Alguns estão à espera de algum juízo. O juízo para ele não foi dizer que você vai se converter, é morte. Tocou naquilo que é santo, profanou o templo do Senhor, morreu. Pastor, o que está a dizer? Tem muita gente morta dentro da igreja, porque profanaram o templo do Senhor, brincam com aquilo que é santo, não cuidam daquilo que é santo. Mas pastor, por que tinha que acordar de manhã para ir tirar cinza? É cuidar daquilo que é de Deus, é cuidar daquilo que é santo. Deus é santo. Você é o Daniel, você é aquele. Será que você pode se perguntar a ti mesmo: se eu sou aquele? Se hoje alguém iria me chamar também para poder expulsar um demônio, para poder orar por alguém, se a igreja hoje dependesse da tua adoração, será que Deus receberia algum louvor? Se a igreja hoje dependesse da tua mensagem, será que teria alguém? Se a igreja dependesse do teu testemunho, será que teríamos alguém para aceitar Cristo com teu testemunho?
A Bíblia está a dizer que Daniel já não estava no holofote. Ninguém mais ouvia falar de Daniel. Ninguém mais conhecia Daniel. Mas o Daniel, mesmo fora do holofote, continuou a ser santo. Continuou se consagrando. E tem gente hoje que está à espera de oportunidade. Quando a pastora me deu oportunidade, quando a pastora me separar, quando a pastora me colocar, eu vou. E a Bíblia está a falar que Daniel era, antes dele dar algum espaço, ele foi, depois continuou e depois permaneceu sendo aquilo que ele é. Daniel não teve medo de dar sentença no rei de morte. Falou a Nabucodonosor, falou a Belsazar. A sentença não foi de vida, a sentença foi de morte. Se coloque em pé. Durante esse tempo todo, Deus está a procurar, feche os teus olhos, porque Deus está a procurar Daniel. Pessoas que passou tempo, continuaram mesmo. Passou dificuldade, continuaram, preservaram. Passou aflição, preservaram. Daniel um dia foi, Daniel hoje já não é tido nem achado, mas ainda assim preservou. Eu lembro-me, ontem foi um dia para mim terrível. Tristeza subiu o meu coração. E no momento em que a lágrima que ia vir em meu rosto ontem, o Espírito Santo falou: somente adora. E eu perguntava a Deus, mas vou adorar o que? Ele dizia: somente adora, glorifica o meu nome, agradece. Deus está a falar para mim num momento difícil: agradece, Basílio, agradece somente. Eu percebi que se Ele fala para agradecer, é porque Ele está fazendo alguma coisa, e se não está fazendo, não importa, eu vou lhe agradecer. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te peço, meu Pai, que o Senhor hoje levanta, Pai, que a mesma graça que estava sobre Daniel seja repousado sobre nós, meu Pai. O mesmo Espírito, a mesma unção, a mesma ousadia, meu Pai. Nós estamos precisando no tempo de hoje, meu Pai, de profeta que não tem medo de placa, não tem medo de título, não tem medo, meu Pai amado, do título que o homem colocou, mas tem compromisso com o reino de Deus, meu Pai, que não se contamina, não se contagia, que não está preocupado com multidões, mas que está preocupado com adoração, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que hoje remete-nos na verdadeira meditação daquilo que nós somos e daquilo que nós temos feito, Pai. E que hoje haja uma reviravolta, Pai. De tal forma, meu Pai, que quem ontem nos viu, meu Pai, vai ter que notar alguma coisa mudando em nós. Vai ter que notar a mudança em nós, meu Pai, porque se for para viver uma vida sem mudança, não queremos, meu Pai. Nós não queremos ser água parada, porque água parada cheira mal, meu Pai. Nós queremos ser fonte de água jorrar, papá. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, sela essa palavra em nosso coração, Pai. Cria em nós um espírito novo, Pai. E que toda honra e toda glória seja dada a Ti, de agora e para todo e sempre. Amém. Glorifica a Deus com uma salva de palmas.